Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 10 de fevereiro, hoje é sábado. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica, amados irmãos e irmãs, é irmã de São Bento. É ela que faz uma súplica ao Deus da vida, estava para consumar a sua vida, entregar o seu espírito a Deus, para que tivesse a oportunidade de permanecer um tempo a mais com seu irmão Bento. De repente uma tormenta se faz e São Bento não pode ir para casa, para o mosteiro. E a palavra nos diz nessa narrativa, tem mais força quem ama mais. Então ela provou um amor profundo e incondicional. Que o Deus da vida nos ajude, a exemplo desta santa mulher, a também entregar a nossa vida por amor a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os, e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu, subindo logo na barca. Com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui, sobretudo então, mais uma vez este episódio da multiplicação dos pães. São Mateus narra a multiplicação, os próprios evangelistas, 2 multiplicações, uma de 5 pães e 2 peixes, e agora 7 pães e alguns peixinhos. É importante lembrar isto, sobretudo, amados irmãos e irmãs, sobretudo no primeiro contexto dos 5 pães e 2 peixes, são recolhidos 12 cestos, lembrando o número das tribos de Israel. Aqui, neste episódio, o número 7, tanto de pães como o número de cestos que são recolhidos, denotam, marcam o número de tribos ou de povos que naquele contexto eles conheciam como estrangeiros. 7 nações. Então, se para o primeiro momento a multiplicação foi para os filhos de Israel,
neste segundo momento, são para o novo povo de Deus, a partir então dessa realidade de que agora os pagãos são associados à mesa. Claro, sobretudo, amados irmãos e irmãs, não se narra bem isto no Evangelho, mas nos Atos nós vamos percebendo isto. Era inconcebível pensar em outro contexto de que estrangeiros seriam beneficiados. Aqui então, o Senhor multiplica esses pães, fazendo com que aquela narrativa, sobretudo da cananeia, amados irmãos e irmãs, que nós ouvíamos na última quinta-feira, quando ela vai pedir em favor da sua filhinha, e Jesus diz: não fica bem tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. A mulher então faz uma das mais belas profissões de fé, dizendo que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa, que as crianças deixam derrubar das suas mesas. Então, Jesus ele veio para todos, judeus e pagãos. Veio para trazer a graça de Deus. Todos são convidados a ser irmãos. Todos são convidados a viver esta fraternidade, viver este contexto, de irmãos, de uns para com os outros. Jesus sente compaixão e dá de comer a quem precisa naquele contexto. Hoje somos nós que também somos convidados a fazer. Se não o pão material, ao menos o pão da nossa atenção, da nossa oração, da nossa ajuda àqueles que mais precisam. Que o Senhor nos ajude, nos conceda graça, que exemplo de Santa Escolástica, amados irmãos e irmãs, que o resuminho então diz: Escolástica nasceu na Itália no ano de 480 e lá faleceu em 547, mulher de profunda intimidade com o Senhor e irmã de sangue de São Bento. Fundou, por inspiração dele, a Ordem das Beneditinas. A seu exemplo, valorizemos a vida de oração e de profunda comunhão a Deus, para que assim possamos viver cada vez mais a graça de estar na presença deste Deus que tanto nos ama, do Deus que nos quer bem, do Deus, amados irmãos e irmãs, que jamais se faz indiferente para conosco, mas que constantemente vem ao nosso encontro, ao nosso auxílio, vem para nos trazer a paz. Que nós possamos, a exemplo dos santos e santas de Deus, viver então esta graça de estar na presença do Senhor. Vamos ouvir um pouquinho aquilo que narra então, amados irmãos e irmãs, São Gregório Magno sobre Escolástica, dos diálogos de São Gregório Magno, Papa. Foi mais poderosa aquela que mais amou. Escolástica, irmã de São Bento, consagrada ao Senhor onipotente desde a infância, costumava visitar o irmão uma vez por ano. O homem de Deus descia e vinha encontrar-se com ela numa propriedade do mosteiro, não muito longe da porta. Certo dia veio ela como de costume, e seu venerável irmão, com alguns discípulos, foi ao seu encontro. Passaram o dia inteiro a louvar a Deus em suas santas conversas, de tal modo que já se aproximava as trevas da noite, quando sentaram-se à mesa para tomar a refeição. Como durante as santas conversas o tempo foi passando, a santa monja rogou-lhe: peço-te, irmão, que não me deixes esta noite, para podermos continuar falando até de manhã sobre as alegrias da vida celeste. Ao que ele respondeu: que dizes tu, irmã? De modo algum posso passar a noite fora de minha cela. A santa monja, ao ouvir a recusa do irmão, pôs-se à mesa, as mãos com os dedos entrelaçados, inclinou a cabeça sobre as mãos e suplicou ao Senhor onipotente. Quando levantou a cabeça, rebentou uma grande tempestade com fortes relâmpagos, trovões e aguaceiro, que nem o venerável Bento, nem os irmãos que haviam vindo à sua companhia puderam pôr o pé fora da porta do lugar onde estavam. Então
o homem de Deus, vendo que não podia regressar ao mosteiro, começou a lamentar-se, dizendo: que Deus onipotente te perdoe, irmã. Que foi que fizeste? Ela respondeu: eu te pedi e não quisestes atender. Roguei ao meu Deus e ele me ouviu. Agora, pois, se puderes, vai-te embora. Despede-te de mim e volte para o mosteiro. E Bento, que não quisera ficar ali espontaneamente, teve que ficar contra a vontade. Assim passaram a noite toda acordados, animando-se uns aos outros com santas conversas sobre a vida espiritual. Não nos admiremos que a santa monja tinha tido mais poder do que ele, se na verdade, como diz São João, Deus é amor, com justíssima razão, teve mais poder aquela que mais amou. 3 dias depois, estando o homem de Deus na cela, levantou os olhos para o alto e viu a alma de sua irmã liberta do corpo, em forma de pomba, penetrar no interior da morada celeste, cheio de júbilo por tão grande glória que lhe havia sido concedida. Deu graças a Deus onipotente com hinos e cânticos de louvor. Enviou 2 irmãos a fim de trazerem o corpo para o mosteiro, onde foi depositado no túmulo que ele mesmo preparara para si. E assim, nem o túmulo separou aqueles que sempre tinham estado unidos em Deus. Belíssima então essa reflexão de São Gregório Magno. Que o Deus da vida também não nos permita separarmos dele, que possamos estar sempre unidos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.